Mateus 5. Mateus 5 começa a nos apresentar um dos sermões mais importantes que a gente tem na Bíblia, que é o Sermão do Monte. Todo mundo conhece o Sermão do Monte, né? Se você não sabe do que eu estou dizendo, não se preocupa. É o sermão mais famoso da Bíblia. Quando Cristo vê uma multidão, percebendo ela, começa a pregar aos seus discípulos a seguinte mensagem: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. E aí vocês perguntam, felizes? Não conheço uma parte que diz felizes, mas deixe-me refrescar sua memória. Bem-aventurado aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, ou humilde de espírito, ou qualquer outra forma de tradução. Se você não necessariamente leu a Bíblia nesse tipo de tradução, nessa tradução, você pode ler essa tradução num aplicativo chamado Bíblia. Você pode escolher qualquer tradução e versão da Bíblia. A tradução específica é NTLH, ou a nova tradução da linguagem de hoje. Mateus 5. Um dos sermões mais importantes, e uma das coisas que eu queria dizer hoje é... muita coisa dá pra tirar daqui, mas vamos começar com felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Existem muitos versículos na Bíblia que falam sobre impurezas, que falam sobre maus hábitos, e tudo envolve muito essa pureza, por um motivo óbvio. Primeiramente, precisamos entender de onde vem a impureza, antes de entender o que é. Em Gálatas 5,19 é dito: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impurezas e libertinagem. Aqui não precisamos tirar muito tempo para poder chegarmos a uma conclusão, principalmente porque é algo bem simples. Imoralidade sexual quer dizer todo ato pecaminoso que envolve o lado sexual do ser humano. Isso inclui a pornografia, o vício e o olhar errônico, o olhar pecaminoso, o olhar perverso, o olhar pervertido de pessoas a outras. Um ato que, segundo Coríntios, que escreve: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E continua mais à frente: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? E um pouquinho antes disso ele também diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é parte do corpo de Cristo? Para a imoralidade sexual há muita coisa a ser dita, e tem muita coisa que deve ser dita. E é um esforço gigantesco para sair daqui, sair deste lado. E falo deste lado porque eu ainda estou saindo dali. Não vou mentir que vou dizer que sou perfeito. Não, pelo contrário. Vou dizer, eu estava lá. Eu estou ainda aqui deste lado. Estou saindo daqui ainda. Ainda é uma luta e grandes passos a ser caminhados. Eu ainda estou falhando. Mas estou lutando contra isso. E creio que um dia serei liberto pela graça, poder, misericórdia e amor de Deus. E vou pular impureza porque é o assunto, então vamos para libertinagem. A libertinagem, se vocês forem pesquisar no Google, é praticamente atos que envolvam seus sentimentos, as suas emoções, as suas vontades, viver para isso. Porém, viver para os seus sentimentos não é viver para Cristo, é pelo contrário, viver por si mesmo, as suas vontades, se entregar à sua carne, algo que é fraco. Como Cristo mesmo diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqueles que nascem da carne são carne. Aqueles que nascem do espírito são espíritos. E o que é a carne? A carne é a natureza. E o que é a nossa natureza? A natureza pecaminosa, que foi contaminada no primeiro pecado original, a rebeldia. Quando Adão e Eva pecaram, o seu pecado acabou se estendendo a todos os seus descendentes. Este
desfigurou a natureza humana para uma natureza pecaminosa, a natureza terrena. E assim nasceu a carne e as obras da carne, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Finalmente, impurezas. Pureza. Algo que está limpo, algo que está puro. Mas eu gosto de falar impureza primeiro. Uma vez me contaram que para você forjar uma espada, é necessário bater várias vezes nela, para tirar todos os tipos de impurezas. Quanto mais puro for a lâmina, mais resistente ela será. O metal é um metal resistente. Entretanto, quando você joga poeira, sujeira e outros materiais que não sejam o metal, o primeiro aço que você colocou, você acaba contaminando ele e ele perde a sua liga, porque esses materiais atrapalham na sua ligação. Isso faz o material ficar muito frágil e fácil de ser quebrado. Talvez dure por 1, 2 anos, mas nunca vai chegar aos 10, 20 anos. Não vai muito longe. Vai cair, eventualmente. Feliz se durar mais do que foi dito para durar. Mas não quer dizer que vai ser duroso. Para isso, se bate no metal para espantar as purezas e jogá-las fora. Quanto mais puro for o metal, mais do mesmo aço tiver, mais ele fará conexões e ligações. Isso permitirá que ele, assim, seja mais resistente, duroso, demore 10, 20, 30, 40 anos para ser quebrado. Ora, o metal quebrará, mas não é sobre a espada que estamos falando. Não é sobre espadas. O que é impureza? A impureza é tudo aquilo que atrapalha o metal. Tudo aquilo que permite que ele seja frágil, que fragiliza ele. Tudo aquilo que faça este metal não ser tão resistente quanto era antes. Tudo aquilo que o atrapalhe. Tudo aquilo que é mal ao metal. Tudo aquilo que é maligno à sua composição. Então o que é impureza para nós, senão todas as coisas que estão nos levando ao caminho errado? E quando eu falo todas as coisas, que coisas eu quero mencionar? Ora, vamos dar exemplos. Começamos com os mais básicos. Pessoas. As pessoas é o que mais falamos. Pessoa A fala mal de outra e você cai nessa ladainha e fica falando mais mal das outras pessoas. Ora, quando foi que isso é amar o próximo? Outro exemplo de pessoas. Uma pessoa pede para fazer algo como, por exemplo, maldade, bater em um mendigo, ou, sei lá, todo tipo de maldade, roubar, saquear. Essas coisas nunca foram representantes de amar o próximo. Nunca foram para amar o próximo. São maus, são pessoas más. Mas não acaba em pessoas. Continua com hábitos. Hábitos de voltar para o banheiro naquele momento que você sabe que você está intencionado a querer fazer algo errado. E aquele momento é um hábito mau. Ora, você sabe quando sente vontade, mas ao invés de correr para Cristo e fugir desses pensamentos, prefere fazer o oposto. Quando comete o ato pecaminoso, a qual, lembre-se, eu também já estava, e principalmente, lembre-se, isso aqui é o meu exemplo, o qual vocês estavam fazendo, vocês fizeram o contrário. Ouviram e lembraram de Cristo, mas colocaram na frente grandes tábuas para tampar. Pensaram em outras coisas, em outras músicas, fugiram da presença dele, em vez de deixá-lo dizer, não faça. Fugiram dele para fazer as coisas pecaminosas de vocês. E aqui também incluo a mim. Então faça o contrário. Se fizeram o oposto, faça o oposto de novo. Ao invés de permitir, ao invés de negar e fugir, pensar em outras coisas, para não lembrar de Cristo nesses momentos, faça o contrário. Lembre de Cristo nesses momentos. Ou melhor, até antes deles, quando sobrevier o pensamento perverso de vaziatos como esses, coloque em Cristo em sua frente. Coloque louvores, pensamentos. Cristo, pense no alto. Isso, enfim, finalmente, você sabe. Isto é fugir. É isto que Pedro diz para fugir. É isto que Paulo diz quando fala fujam da imoralidade sexual. É isso. Isso é fugir.
Fugir não é ficar para lutar e dizer eu vou resistir aqui na frente da porta do banheiro. Ou então, não, eu vou esquecer isso, eu não vou pensar nisso. Mas continuar mexendo no celular justamente naquela página que atrapalha. Ou então continuar no Instagram, ou então continuar vendo aquela imagem específica, ou procurando pessoas específicas no Instagram. Não. Fugir é sobre largar o celular, orar dizendo o que está sentindo e tentar louvar a Deus. Buscar todos os tipos de meios para fugir deste lugar perverso. E quando achar que acabou... Não, acabou aqui não. Continua. Nada impede de aquele sentimento passar só por um instante. Só para você dar uma brechinha e voltar intensamente depois. Ainda não acabou. Não faça como Pedro. Quando estiver andando sobre as águas, não pare no meio da água e olhe para o lado, porque vai cair. Se estiver andando sobre as águas, faça o que deveria fazer, Pedro. Olhe para Cristo e não caia em nenhum momento. Não porque você consegue vencer isso, mas porque você está olhando para Cristo. Quando falo não caia, não é sobre sua força, é sobre a força de Cristo. É sobre Deus preencher seus pensamentos e assim fugir disso. E se tiver dificuldade, chame então o teu irmão. Mas o meu irmão, eu não tenho família, mas o meu irmão é chato e não acredita nisso. Ora, quem disse que há apenas um irmão nessa vida? Quem disse que sangue é a única forma de definir um irmão? Temos diversos irmãos. Temos diversos irmãos. Irmãos em Cristo, principalmente. Porque quando vocês estiverem nesses momentos, busquem os seus irmãos em Cristo. Porque assim diz Timóteo. 2 Timóteo 2,22, Paulo escreve o seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Agora, voltando para impurezas, não acaba com hábitos, não acaba com pessoas. Não. Quando eu falo todas as coisas, eu falo todas as coisas. Isso inclui até as que inicialmente eram para ser religiosas. Existem todos os tipos de perversão no mundo e distorção das coisas. Buscar a Deus é tentar entender o que Deus quer de verdade. Mas principalmente, saber que o que Ele quer é o seu bem. É para o seu bem. Não quer dizer que Ele vai fazer o que você quer. Não. Está longe de ser. Mas Ele quer para o seu bem. Isso também inclui outras coisas tanto quanto complicadas. Celulares, entre outras coisas. Saber que uma ferramenta como uma faca não necessariamente é para matar alguém. Às vezes essa ferramenta era só para poder fazer realmente um pedaço de pão. Que não quer dizer que ninguém vai usar para matar. Mas a culpa está em quem? No equipamento? Ou em quem o utiliza? Onde está a imoralidade? Em você? Ou nas suas ferramentas? Então, façamos assim. Primeiro, saia dessas ferramentas. Porque você está contaminado. Mesmo que a culpa não esteja nas ferramentas, você ainda as usará para o mal. Fuja delas. Procure meios para fugir. Bloqueadores de websites. Apague aquele específico aplicativo que você sabe que o bloqueador não bloqueia. Ora, eu já cometi um erro justamente por causa disso. Não faça como eu. Não faça. Vai por mim. Mas Deus me perdoará se eu fizer. Perdoará. Não vou te negar isso. Perdoará. Mas não vai valer a pena. Você vai sofrer como se nunca tivesse sofrido na sua vida. E você vai gemer de dor se fizer isso. E às vezes a dor pode até ser uma coisa leve, quanto a sensação ruim de morte, quanto tormentos, quanto ansiedade, quanto a sensação de que você nunca será perdoado. Talvez a dor seja pior, quem sabe qual será a sua punição. Ora, Deus perdoa, pode crer. Porque Deus é fiel mesmo se os homens não vieram. E como diz João, se confessarmos nossos pecados, Deus será fiel para nos perdoar. Mas perdoar não tem nada a ver com tirar consequências. Deus castigará você. E quando Ele te castigar, quando você justamente fez aquilo de propósito, sabendo que Ele ia perdoar, e Ele te castigar por isso, alegre-se. Alegre-se.
Está escrito: Deus só castiga quem ele ama. Vai doer como nunca doeu pra você. Vai ser como se você tivesse pisado num prego com toda a força, porque sabia que seria legal em um momento, até você sentir a dor do prego. E aí, quando você pensa que a dor é somente quando o prego está no seu pé, não. Quando Deus tirar o prego, ainda vai doer por muito tempo, porque você terá que andar com esse pé ferido. E ora, ele só não vai tirar isso, porque isso é para o seu bem. Ele só castiga aquele que os ama. E o castigo, a disciplina, essa dor que ele deixa, é para o seu bem. Pois você usará isso para nunca mais fazer. E lembrar aos outros nunca mais fazerem também. Ora, eu fiquei falando, eu ia falar sobre impurezas, mas eu entrei em outro âmbito, né? Enfim, as impurezas são tudo aquilo que nos atrapalha. Pessoas, falas, hábitos, equipamentos, ferramentas. Vocês entendem quando eu falo ferramentas e equipamentos? É celulares e até mesmo objetos em específico que você tem guardado na sua gaveta. Eu fui muito específico. Enfim. E se eu não conseguir me livrar? E se eu não tiver capacidade de me livrar das minhas impurezas? Ore para que Deus o ajude nisso. Lembre-se que ele é seu pai. Ele está aqui justamente para isso. Talvez ele não vá realmente retirar isso de você, mas te dará um bom momento, ou talvez abra o momento em que você terá mais força, mais vigor, ou faça tudo cooperar para o bem para que isso se livre de você. Eu não sei como ele irá fazer. Não posso te dizer como irá acontecer, mas confesse até as suas fraquezas. Olha, Davi, ele tinha um sacrifício. Em Salmo 51, ele fala que o seu sacrifício, Davi dizia que era um espírito humilde e um coração arrependido. E Deus não nega um espírito humilde e um coração arrependido. E o que é um espírito humilde? Humilde é aquele que está vazio. Não tem ego, não tem orgulho, não tem nada. Não que ele se despreze, mas porque ele reconhece. Quando você reconhece que tem um espírito humilde, você entende que você é humano. Não consegue chegar aos pés da pureza perfeita. E nem é para isso que Deus nos chamou. Se fosse para isso, não acho que os fariseus estariam então incrivelmente superiores a nós? Ora, eles eram maníacos de pureza, vaziam de tudo para o que a religiosidade dizia para eles fazerem. Então por que Deus gritou com eles dizendo que eram víboras, que eram túmulos? Porque eles não tinham mais essencial. Sacrifício, tudo bem. Mas como o próprio Cristo diz aos fariseus, eu não quero sacrifícios. Quero que sejam misericordiosos. Quero bondade. É o que Cristo dizia a eles. E eles não tinham isso. Por isso, víboras. Por isso, túmulos. Sepulcros. Então, humilde de espírito é aquele que reconhece que não consegue sozinho. Ora, Cristo não disse, eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer? Então por que você está aí tentando fazer sozinho? Vá até ele vai te ajudar e ele vai te permitir fazer isso. Não acredita no que lê? Ou acaso você só não leu isso ainda? Pois agora digo a você. Que está escrito isto. E quanto mais as coisas que você tem perguntas, eu também tenho. Tem muitas coisas que ainda não foram respondidas a mim. E ainda assim, permaneça fiel. Lembre, Deus é justiça, mas Deus é amor. E Deus terá misericórdia daqueles que têm misericórdia. É a própria palavra dele. Inclusive, isso é uma bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, pois Deus terá misericórdia deles. Também está escrito uma coisa similar quando diz, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, Deus não perdoará nossas ofensas. Também está escrito, não julgue para não ser julgado na mesma medida, pois Deus julgará cada um da mesma forma que julgaram as outras pessoas. Ora, se vocês julgarem com misericórdia, melhor, se vocês nem julgarem, se vocês forem misericordiosos, o que acha que Deus fará com vocês? Tenham misericórdia. Não esqueçam da parábola que Deus disse quando estava pregando sobre isso. Uma vez um rei estava diante de um escravo que devia muito. O rei disse então, venderei a sua esposa, as suas filhas e todos os seus bens, até que toda a sua
dívida esteja paga. Aqui está o ponto. Nós hoje em dia ficaríamos afrontados porque quem direito tem este rei da pessoa que ele se casou, ou de seus filhos? Ora, não se esqueçam que este rei é menção a Deus. As almas que você acha que estão do seu lado, da sua família, que são seus, não são suas, são deles. Quem lhe deu a sua mãe? Deus. E quem pode tirá-la? Deus. Ora, se não gosta disso, sinto lhe informar, você está indo por um caminho muito equivocado. Voltamos então para o que estávamos falando. Então, o rei diz que venderia tudo do homem. O homem implorou e suplicou ao rei, dizendo: dá-me um momento, eu vou pagar as minhas dívidas, me perdoe. Ou suplicou arrependimento e misericórdia do rei. E o rei, olhando aquilo, entregou sua misericórdia àquele servo. Disse: tudo bem, suas dívidas estão sanadas. Significa, você não tem mais dívidas. Eu perdoo elas. E então, o homem ficou feliz, correu alegre, mas no caminho encontrou um outro servo que devia a ele muito. Irado, foi até aquele servo que devia, agarrou pela gola e gritou para devolver suas moedas, para pagar sua dívida. E aquele servo que estava em dívida com o outro disse: tenha piedade de mim, pagarei você eventualmente, só me dá mais um tempo. Mas aquele servo não queria isso. Pegou pela gola, arrastou-se pelo chão e jogou ele ao calabouço. E os outros servos então foram denunciá-lo ao rei, dizendo: olha, este servo foi misericordioso com ele, mas olha o que ele faz aos outros. Ele não é grato pelo que fez a ele. Ele é hipócrita. Recebeu misericórdia de graça quando não merecia, e não foi misericordioso aos outros que não mereciam. O que o rei fez? Foi até aquele servo e ele pagou por isso.